gente, então boa noite a todos. Boa noite. Nós paramos na unidade curricular de balas, chocolates e confeitos em balas de goma, né? A gente já tinha visto esse conteúdo e aí vocês fizeram uma atividade. Então agora nós vamos entrar no assunto da industrialização de chocolates. Então vocês sabem que o chocolate ele é obtido a partir do cacau. Então, antes de iniciarmos no processo do chocolate propriamente dito, nós vamos entender a história e a obtenção do cacau, tá? Então, eu vou ativar o mudo de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem falar, quiserem interromper e perguntar, vocês ativem aí o microfone de vocês e eu faço uma pausa, certo? Então, gente, antes de iniciar a explicação acerca do cacau, eu trouxe um vídeo para vocês, ele é bem curto, e ele conta a história do cacau na região do Espírito Santo. Então, assim, é possível a gente encontrar bastante informação sobre o cacau. Acho que a minha internet parou aqui, gente, só um minuto. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Voltou. Ai, eu caí aqui. Sim. Vou compartilhar de novo. Bom, pessoal, então eu estava falando do cacau. Tem toda uma história, né? O nosso país é um produtor. Então, a gente tem as principais produções de cacau no Nordeste, Norte e Nordeste, principalmente. Então, eu trouxe um vídeo para vocês que fala sobre isso, é da região do Espírito Santo. Então, é um vídeo bem curto, ele tem uns 4 minutos, a gente vai falar sobre ele depois. E ele conta as principais fases desse cacau, né, e dos acontecimentos dessa produção na região do Espírito Santo, tá? Então, eu vou passar para vocês e logo a gente volta com a explicação disso para vocês, tá? Vamos ver se vocês vão estar ouvindo. Estão escutando? Sim, professor. Sim? A natureza é bem... Alguém entrando aqui. Peraí.
e é capaz de nos oferecer aromas e sabores extraordinários. Alguns deles são tão marcantes que se tornaram unânimes ao paladar humano. Um exemplo, sem dúvida, é o sabor do chocolate. Ele vem desta planta, o cacauê. O fruto, o cacau, tem uma polpa saborosa que mistura acidez e doçura, mas é a semente dele que fornece um dos alimentos mais apreciados no mundo inteiro. Estudos indicam que o nome cacau é de origem maia, mas ninguém sabe ao certo. Ele também era conhecido pelos astecas, no México, e por alguns povos indígenas da América do Sul, e seu cultivo sempre seguia um ritual religioso. Talvez por isso, em 1758, o botânico sueco Carlos Linneu tenha chamado o cacau de manjar dos deuses. A semente era tão valiosa que era utilizada como moeda. O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo e 90% de toda a produção é exportada. No Espírito Santo, o cacau surgiu em Linhares. O escritor Lastênio Calmon Júnior registrou que a primeira muda foi plantada em 1890, mas só a partir de 1920 é que a atividade passou a ganhar importância econômica. O auge foi até os anos 80, com produção de 14 mil toneladas ao ano. Atualmente, esse número não ultrapassa 4 mil toneladas. Esse declínio se deveu a uma bruxa. Não se trata de magia negra, mas sim de uma praga que dizimou as lavouras, a vassoura de bruxa. Agora, o momento é de retomada. Linhares tem cerca de 20 mil hectares de área plantada, mas muitas lavouras ainda permanecem entregues à própria sorte. O produtor Luciano Durão resolveu enfrentar o desafio e está revitalizando a plantação. Gilmar, você... Gilmar Pires? Não está mais aqui? Não, ele mandou no grupo que não está conseguindo entrar, professor. Ué, mas ele não está aparecendo para mim aqui. Você fez alguma coisa diferente hoje, Gilmar? Gilmar dos Santos. Hoje você fez alguma coisa diferente para entrar ou só clicou no link? Só cliquei no link hoje. Mas ontem não dava. Pois é, o Gilmar não está conseguindo. Vou falar com ele aqui. Vou voltar aqui pro todo, vídeo. pretende plantar 4.500 pés para chegar a 9.000 plantas e recuperar o tamanho que a fazenda teve um dia. Aplicando técnicas novas e variedades diferentes e mais resistentes, ele vai fortalecendo a lavoura. Há um tempo atrás, a gente tinha colheita temporão, que ia de abril até junho, e depois a safra, que pegava de agosto, setembro até dezembro. Hoje, com a introdução de variedades tolerantes à vassoura de bruxa e mais produtivas, nós estamos conseguindo ter produção o ano inteiro. A vassoura de bruxa é um problema tão grave na lavoura de cacau do Espírito Santo que até aqui nesta fazenda, onde é feito um manejo, uma fiscalização constante, ela foi encontrada. Inclusive, durante a realização da reportagem, o Luciano encontrou a vassoura de bruxa em 2 plantas. Luciano, mostra pra gente em que fase está a doença nesses pés. Aqui é uma fazenda em que a gente já substituiu mais ou menos 90% dos pés susceptíveis. Nós colocamos variedades que são tolerantes e assim, não são totalmente resistentes. Então, você encontra, eventualmente, algumas vassouras, mesmo nesse clone, como esse aqui, que é o CCN 51, eu encontrei essa vassoura. A gente pensa sempre que é algo assim, que vai deixar preto, né? Não,
a coloração dela é diferente. Porque aqui a gente vai retirando. O ideal é você retirar as vassouras nessa fase, que ela não prolifera, não progride a doença. Então, como os funcionários passaram esses dias fazendo a remoção das vassouras, o que nós encontramos agora foram duas bem novas. Essa aqui novinha, essa aqui já numa fase um pouquinho mais avançada, mas ainda não está seca, que ela cresce muito, como você viu da anterior para essa, aí falta nutrientes, aí ela seca, com isso o fungo passa, vai ter a esporulação e disseminar depois de alguns meses. Então, esse vídeo, ele contou um pouquinho da história do cacau, né? A gente vai ver agora mais detalhadamente. Então, como vocês sabem, o cacau é a principal matéria-prima, né, utilizada para a fabricação de chocolates. E os primeiros relatos da utilização desse produto, chamado Theobroma cacao, que é o nome científico do cacau, que significa, do grego, Theo, significa Deus, e... Peraí, só deixa eu aceitar os colegas aqui. Ah, o Gilmar conseguiu. Ele começa dizendo que tinha no USB do Marca. Olha, pode acreditar, eu adoraria. Theo, então, significa Deus e broma, alimentos. Então, por essa denominação, se dizia que o cacau era um alimento dos deuses. E o cacau, ele deu-se, a origem dele, né, a história conta que foi no México, entre os astecas e os nativos daquela região. Porém, ainda isso não é bem definido, né? Se a gente pesquisar um pouco sobre isso, as informações que a gente encontra é que disse que é do México, porém, é algo ainda que a gente não tem certeza. Então, esse povo, né, eles preparavam uma bebida fermentada a partir desses frutos do cacau, onde as amêndoas eram torradas e moídas e adicionado água com algumas especiarias. E essa bebida era chamada, então, de chocolate. Foi a partir daí, né, que se denominou ainda mais o nome alimento dos deuses, porque era uma bebida muito saborosa. E aí, com a colonização do México pelos espanhóis, a bebida produzida a partir desse cacau foi rapidamente disseminada na Europa, que passou a ser utilizada, como vocês viram no vídeo, como uma moeda de troca, tanto para o pagamento de impostos quanto para compra de escravos, né, por ser bastante valiosa e eles já conseguiam visualizar um potencial muito grande, né, desse fruto. Então, aqui são as principais regiões produtoras de cacau no mundo, né? Dentre essas está o Brasil. Depois eu vou trazer um dado para vocês. A gente está, segundo algumas estatísticas, a gente é o 5º país produtor de cacau do mundo. Então, na Europa, entre os nobres, o chocolate passou a ser consumido como uma bebida adocicada e quente. E, por muito tempo, esse chocolate, né, ele foi o monopólio dos espanhóis, que detinham o segredo do processo da fabricação desse chocolate, né, a partir do cacau. Então, tem uma associação chamada ABICAB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Então, inclusive, tem um site, é bem interessante, tem dados bem atuais sobre esses produtos, a produção desses grãos aqui no Brasil. Então, corrigindo o que eu falei antes, o Brasil é o 6º maior produtor de cacau do mundo, já esteve em posições melhores. As regiões Norte e Nordeste são as principais produtoras,
sendo que o estado da Bahia é responsável, então, por 50% do volume de cacau produzido no Brasil. E aqui um dado bem interessante, gente, é que o Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolate. E, em média, cada brasileiro consome em torno de 5,5 quilos de chocolate por ano. E o Brasil não é autossustentável e não consegue produzir chocolate suficiente, né? Cacau suficiente para abastecer esse consumo aqui no país. Então, por isso, é necessária a importação desse produto. O Brasil já foi o maior produtor mundial de cacau, mas aí, em função daquela infestação que a gente viu anteriormente, que é a vassoura de bruxa, que mostrou no vídeo, boa parte dos cacaueiros foram destruídos e acabou desencadeando uma crise nesse setor e fazendo, né, consequentemente, que o Brasil perdesse algumas posições aí na produção do cacau. Aqui tem um exemplo do que acontecia com os frutos quando ocorreu essa disseminação dessa praga, né, dessa vassoura de bruxa aí. Então, os frutos ficavam podres, né, e aqui o interior deles, aonde as amêndoas aí eram perdidas e não podiam ser aproveitadas. As principais evoluções na indústria de chocolate se deu, então, a partir de 1659, então é bastante antigo, onde foi fundada a primeira fábrica de chocolate na França, para produzir, então, chocolate para os nobres daquela época. Em 1659, foi fundada a primeira fábrica suíça de chocolate. Vocês já devem ter ouvido sobre os chocolates suíços, que tem uma qualidade bastante grande. Lá na Suíça, então, o processo artesanal passou a ser industrial, com a incorporação de prensas para separar a manteiga da massa do chocolate. Em 1870, veja que bem depois, a Nestlé desenvolveu a formulação de chocolate com a adição de leite, firmando-se, então, como uma referência na produção de chocolates. E em 1981, foi instalada a primeira fábrica de chocolates no sul do Brasil, que é a Negbauer, que ela até hoje existe, né? A gente consegue ter acesso aí a esses chocolates. As espécies cultivadas de cacau, então, as principais delas são essas três. A primeira é a crioulo, que tem de 1 a 2% da produção mundial, e tem cada espécie, né, cada variedade, tem uma característica que vai resultar aí na qualidade e na característica do chocolate mais para frente. Então, no caso do crioulo, ele tem um sabor mais suave, sabor frutado, pouco amargo, ele é considerado fino, mas ele é menos resistente às pragas, né, comparado com os demais. Aí tem-se o forasteiro, que ele é responsável por 80% da produção mundial, mais resistente às pragas, tem um sabor mais amargo, é adstringente. Adstringente é aquele sabor que a gente percebe quando consumimos, por exemplo, uma banana verde. E ele tem uma fermentação mais longa. A gente vai falar um pouquinho sobre fermentação hoje também. E também a outra variedade é o trinitário, que é uma variedade híbrida de uma ocorrência espontânea da natureza e, por isso, ele acaba tendo características mistas. Então, essas particularidades de cada variedade aí vai influenciar diretamente no perfil de sabor do chocolate, e a produção vai se iniciar quando a planta tiver atingir, né, de 4 a 5 anos de idade. Aqui tem outras imagens dessas variedades que foi falada anteriormente, né? Então, tem variações de cores, variações de formato,
de tamanho. Não sei se vocês têm conhecimento de cacaueiros, talvez o Gilmar Pires, que eu sei que é daquela região. Sim, esse crioulo é o que muito usa lá, conheço. Sim. O pai tem uns pés de cacau lá. Ah, é? E é esse crioulo? Esse crioulo e a vassoura, a bruxa, a vassoura que a gente fala, acontece que é aquilo que tá na foto mesmo. Ele não produz, a semente dele, a massa dele não fica adocicada, ela tem que jogar fora. Aí você tem que podar ele, né? Você pega e poda, tem que cortar os galhos, jogar fora. É bem complicadinho mexer com ele. Mas ele dura por muitos anos, essa árvore, ela produz por muitos anos, Gilmar. Sim, produz por 15, 20 anos por aí. Só que tem que ficar podando, tem todo um trabalho, não é? Cuidando, né? Tem que ficar cuidando. Sim, como qualquer outra planta, né? Não, mais ainda, que você tem que ficar cortando essas bruxinhas, tirando, desbrotando. E pra colher ele mesmo, você tem que ter tipo um bastão, uma coisa assim. A gente foi sim, você vai e corta o talinho. Aí você colhe ele quase o ano inteiro. Tem uma época que dá mais, mas você fica colhendo quase o ano todo. E lá, como é que o seu pai utiliza o cacau? Na verdade, ele pega e colhe, tira pouco para fazer suco, essas coisas, ele não consome dentro de casa. E a semente pega e vende. Eles que a pessoa compra, né? Aí manda lá para onde é que vão fazer, o cacau, né, outras coisas. Onde vai beneficiar ele. Isso. E como é o sabor dessa polpa? Eu não faço nem ideia. É bem doce, cara. Eu mesmo não gostava de cortar ela não, porque você vai cortando, você tem que tirar aqueles gomos, você vai chupando aquelas gomos, dá uma preguiça, depois dá uma baixa pressão. Ele é bem doce. Pra suco é uma delícia, só que é bem forte. Mas a polpa lembra o sabor do chocolate, assim, ou não tem nada a ver? Não, nada a ver. O que eu vou falar que aqui tem é meio parecido? Ele tem um sabor meio ácido ou não? Quando ele tá... Tem alguns deles que sim, mas é quando ele tá meio verde, meio que não tá bem maduro, daí ele dá um saborzinho meio ácido, mas é pouca coisa também. Mas é bem doce. No geral, ele tem um sabor doce. Sim, ele é bem doce pra caramba mesmo. Quando você leva, que nem o pai, levava uma netinha dele, daí ela ficava chupando o cacau, tinha vez que pegava ela dormindo na roça, porque dá baixa pressão. Nossa, que interessante! Não sabia dessa característica. Sim, que daí você tem que... A gente derruba ele do pé, a gente fala bandeira, faz um monte, né? Faz um monte deles, e coloca um saco, um pano, bem limpadinho o local, e quebra a casca, que nem naquela foto, onde é que tá a bruxa lá, que quebrou por dentro. Aí você tira... Volta mais um pouco. Tá parecendo... Essa aí, onde é que tá... Pode ver que tem o miolinho dele dentro. Essa parte... Isso, a gente tira essa parte, onde é que tira a semente. Na segunda foto ali, onde é que tá cortado ele no meio, pode ver que ele tem uns gominhos, aqueles gominhos que a gente tira. Entendi. Daí tem uns cacau podre ali. Quando ele tá bem verde, bem bonita, ela fica aquela massa meio embranquecada, amarela, sei lá o que é aquilo. Aí bem, essa massa ali é tipo um veludo, uma coisa assim, você pega e chupa ela, a semente tá ali dentro. Entendi. Ali é a polpa é bem dali. Pra tirar essa polpa também é bem difícil, tem que colocar com tesoura, não é muito fácil. Interessante. Nossa, não sabia que era assim. Mas ele é gostoso em si, para fazer suco, o pessoal usa muito. Faz suco com leite, ele é bem bom. Legal. Então, gente, cada fruto produz de 20 a 50 amêndoas, que elas estão protegidas, né, por essa camada de polpa esbranquiçada, que o Gilmar acabou de comentar conosco. E tem 80% de umidade, como ele falou, né, 15% de açúcares simples, que são os monossacarídeos. E essas amêndoas e a polpa correspondem, então, a 25% do peso total desse fruto.
Aqui eu trouxe para vocês um esquema da obtenção dessas amêndoas do cacau. Então, a colheita é feita com esse equipamento, ele se chama podões, não sei se é realmente esse nome, pelo que o Gilmar falou, tem a mesma característica. Então, é feita a colheita, ocorre a quebra desse fruto, e essas amêndoas, elas passam por um processo de fermentação. Então, vejam, gente, que aqui a gente também vai falar de fermentação, assim como na aula de leites que nós vimos ontem. Então, por isso, é muito importante que vocês entendam esse processo, né? Tanto que o experimento que eu pedi para vocês fazerem, inclusive que a Neuci já mandou algumas fotos e ela já colocou lá, que teve 3 sistemas que ocorreu a fermentação e outros não. E é justamente isso que eu quero que vocês anotem. E o porquê que vocês acham que naquele sistema ocorreu a fermentação e nos demais não? Então, nós vamos, a partir das próximas aulas também, nos aprofundarmos mais nesse assunto de fermentação e entender qual é o tipo de fermentação que acontece nos alimentos. Então, na aula de hoje, vocês já vão ter algumas dicas. Oi. Professora, essa fermentação se dá justamente à polpa. Você vai ver na imagem que é anterior, você vai ver que tem uma polpa e uma semente dela totalmente, essa aí, ó. Uhum. Por isso que fermenta, ela tem que secar toda essa parte de veludo quando não é tirado, quando é para extrair. Essa polpa, quando vai fazer suco, essas coisas, tem que tirar ela, né? Mas quando você vai jogar ela no sol, num pano ou num terreirão, lá o pessoal fala barcaça. Barcaça. Você corta esse cacau, joga dentro da barcaça, daí ela vem tipo umas carretilhas, uma cobertura de casa. Pensa bem, tipo assim, uma casa, mas pequenininha. Você puxa ela na carretilha e cobre ela durante a noite, ou quando tá chovendo. Durante o dia, no sol, você tira aquilo lá e ela fica um terreno, uma coisa assim, um piso bem no sol, no relé do sol. Daí ela vai fermentar justamente essa parte da polpa. Exatamente, exatamente. Então, depois do processo de fermentação, essas amêndoas, né, como são chamadas, elas passam pelo processo de secagem e embalagem. Esse é o primeiro processo, é o processo da obtenção, né? Então, veja que eu trouxe algumas imagens para vocês que eu retirei da internet. Então, cada região tem uma característica de armazenar essas amêndoas. Então, tem locais que são equipamentos mais modernos e tem alguns locais que são equipamentos bem rústicos mesmos, né, de armazenamento. A primeira imagem ali a gente pode ver que é uma caixa de tábuas mesmo que foi feito. Então, depende muito da região e da forma de produção, né? Então, a colheita desses frutos é realizada de uma forma manual. Os frutos são abertos e ocorre a retirada das sementes. Então, com o objetivo de separar a amêndoa da polpa, elas são encaminhadas, então, para a etapa da fermentação dos micro-organismos estes naturais mesmo, fazendo com que as sementes passem de uma coloração branca, que é aquela que vocês viram na foto anterior, para marrom, que é o que a gente vê aqui, ó. A partir dessa fermentação, essas amêndoas vão ficar com sabores e odores típicos do cacau. Então, como são micro-organismos naturais do próprio fruto que vão fazer com que ocorra essa fermentação, são elas que vão dar o sabor típico do cacau, assim como acontece na fermentação do iogurte, por exemplo, ou do leite fermentado. Eles têm uma característica específica. O vinho tem um sabor específico de vinho, a cerveja de cerveja, e assim por diante. Então, cada micro-organismo tem a sua característica e que vai resultar num sabor final do produto. A primeira fase dessa fermentação, ela é chamada de anaeróbica. Acho que vocês lembram desse termo. Anaeróbico se refere a um sistema sem oxigênio, com o consumo do açúcar presente na polpa pelas bactérias, transformando em álcool.
Então, vejam só. Dicas bem importantes sobre fermentação. Ocorre em um sistema sem oxigênio. Utilizam o açúcar presente na própria fruta e transformam em álcool. Então, aqui nós vamos ter uma fermentação chamada de fermentação alcoólica. O próprio álcool que vai ser formado nesse sistema vai eliminar os micro-organismos, porque depois que essa amêndoa fermentou, a gente já não quer mais que esses micro-organismos continuem ali. Então, é um processo natural que ocorre e o próprio álcool, né, vai eliminar esses micro-organismos. E aí, vai para uma segunda fase da fermentação, que aí ela é aeróbica, ou seja, aqui ela já precisa de oxigênio, tá? Então, aqui nessa segunda fermentação, nós já vamos ter a formação de ácido acético. Então, nós já temos uma fermentação chamada acética, já é um outro tipo. E essa fermentação, ela vai ter a função de romper a polpa para que seja facilitada, então, a etapa da secagem, que é aquilo que o Gilmar comentou, né? Que a polpa era difícil ali de tirar, enfim. Então, essa fermentação auxilia para isso também. Então, vejam que a primeira fermentação vai dar a característica, né, desse produto, e depois a próxima fermentação vai auxiliar no processo de secagem. Então, o processo de fermentação, ele se finaliza entre 6 a 8 dias, quando termina totalmente os carboidratos presentes, né, os açúcares. E é nesta etapa que vai ter, então, o desenvolvimento do sabor e do aroma pela ação entre as enzimas presentes e as bactérias, tá? Em seguida, essas sementes são secas, conforme o Gilmar falou antes também. Em alguns locais eles colocam no piso, essas sementes elas são secas no sol mesmo, em algumas situações em estufas, né, em um sistema mais controlado, podendo ser realizado, né, então de maneira artificial ou natural. Nessa etapa de secagem, as amêndoas elas vão atingir 8% de umidade, então elas vão ser secas até que elas cheguem a 8% de umidade mais ou menos. Isso também é bem importante, porque você sabe que a quantidade de água presente no alimento faz com que ocorra o desenvolvimento de micro-organismos. Então, por isso também, quanto mais conseguirem se aproximar dessa umidade para as amêndoas do cacau, melhor vai ser para a produção, né? Não vai ter o perigo da proliferação de micro-organismos. Então, a faixa de temperatura recomendada para esse processo é de 35 a 40 graus, para que essa água consiga evaporar e secar essas amêndoas. Então, os principais parâmetros de qualidade das amêndoas são os aspectos internos e internos, em que eles vão ser, a partir daí vai ser avaliado se é uma amêndoa com defeito, e dependendo da gravidade, né, desses defeitos, elas vão receber um tipo de classificação ou podem ainda ser descartadas. Então, no processo seguinte, né, do processamento desse cacau, depois que ele passa por esse processo de fermentação e secagem, a primeira etapa do beneficiamento vai ser a limpeza, né, para melhorar a qualidade do produto. Então, nessa etapa vai ser retirado qualquer tipo de contaminante físico, né? Seja folhas, pedras, madeira, galhos e assim por diante. As amêndoas quebradas e fora do padrão também são retiradas aí nessa primeira etapa desse beneficiamento. Seguido disso, então, o produto vai ser destinado à torrefação, a torra, né? Torrá-lo, que é a primeira operação importante para a qualidade do chocolate, que vai ter o objetivo de preparar a amêndoa para retirar a casca e o germe. Então, a torrefação vai permitir o desenvolvimento do aroma e eliminar os ácidos voláteis, que são considerados subprodutos da etapa de fermentação, ou seja,
no momento da fermentação, ocorre liberação de gás, né? CO2, principalmente, e entre outros voláteis. Nesse momento da torra, todos esses voláteis aí que não são desejáveis e até alguns desejáveis são eliminados, né? Então, é necessário, nesse caso, a torra justamente para que se elimine qualquer gás que tenha ficado, que seja um resíduo dessa fermentação e que não vai gerar um sabor desagradável para o produto mais para frente, né, no processamento do chocolate, por exemplo. Então, no momento da torrefação, a umidade, que era de 8%, que ocorreu lá na secagem, vai cair para 3%. E é nesse momento também que ocorre o desenvolvimento da coloração do produto. A temperatura da etapa de torrefação varia de 140 a 150 graus. E logo depois da torra, essas amêndoas elas precisam ser resfriadas rapidamente para que o calor não prejudique o sabor do chocolate, né? Futuramente na produção, para que ele não fique com um aroma de queimado, tá? Então, essa parte da torra do cacau funciona mais ou menos como a torra do café, tá? Em seguida, depois do processo de torrefação, ocorre a moagem, né? Que aí é o objetivo de reduzir o tamanho das amêndoas para facilitar, então, a etapa de separação da manteiga de cacau e do licor. Tá? Que agora a gente já vai ver aqui. Então, depois da etapa da moagem, o produto vai passar por uma prensagem, que aí a gente vai obter a manteiga de cacau, que nós conhecemos, e o licor, ou a massa do cacau, que se chama, e que posteriormente vira o cacau em pó. Então, a partir dessa moagem, a gente tem a formação desses dois produtos, que é a manteiga de cacau, que ela vai ser filtrada, centrifugada, desodorizada, utilizando alguns processos de filtração. Essa manteiga, ela vai ser o ingrediente mais importante e é o produto de maior custo na produção dos chocolates. Vejam que aqui para a manteiga, gente, ela precisa ter tanta qualidade quanto o licor, né? É a partir da manteiga que a gente vai caracterizar aí um chocolate como ele sendo bom ou não tão bom. A característica dessa manteiga, né? Ainda mais considerando que a manteiga contém vários compostos, contém bastante gordura, né? Lipídios presentes ali, muito ricos nutricionalmente e também que caracterizam muito o sabor desses produtos. Então, a manteiga de cacau em temperatura ambiente, ela deve ser sólida e possuir um ponto de fusão entre 28 e 35 graus. O segundo ingrediente é conhecido, então, como torta, né, no processo de moagem, do qual o principal derivado vai ser o cacau em pó. Essa composição do cacau em pó deve ter, no mínimo, 20% de gordura. E é recomendado no processamento a utilização do carbonato de potássio, que é um reagente que vai ajudar a neutralizar a acidez, tá? O produto ele é mais ácido e o carbonato é um produto básico. Então, quando em contato com esse produto, ele vai se neutralizar. E, consequentemente, essa utilização do carbonato, neutralizando essa acidez, vai intensificar a cor marrom e aumentar a solubilidade do produto em água. E aqui é algo bem interessante, gente. Quem costuma consumir cacau em casa, quando vai misturar esse cacau com leite ou até mesmo com água, dependendo a receita e o produto que vocês vão desenvolver, vocês devem ter percebido que é difícil de misturar. Ele não se solubiliza com facilidade, igual quando a gente
misturam Nescau ou Toddy, por exemplo, que é composto basicamente de açúcar. O cacau ele tem uma dificuldade de solubilização. Então, esse processo, depois da moagem, onde é adicionado esse carbonato de potássio, ele também vai auxiliar isso. Porque não é interessante a gente utilizar um produto que ele não se solubilize. A gente não quer usar um cacau numa receita e ele ficar... você perceber todos os grumos lá que não se solubilizaram. Então, isso não é desejável, tecnologicamente falando. Então, é nesse processo aí que se aumenta a solubilidade do produto em água. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dos derivados do cacau, que é o que a gente acabou de comentar. A manteiga e a torta, né, o licor de cacau, que depois passa por um processo de secagem. Vi uma mensagem aqui, mas era do Gilmar, já deu certo. Então, depois do processo de obtenção desse licor, é feito um processo de secagem e se obtém, então, o pó de cacau. Então, gente, a partir da obtenção desse cacau que a gente acabou de ver, é um processo teoricamente assim simples, né? Não considerando todas as etapas da fermentação, né? De uma maneira geral, é simples. A partir de agora, a gente vai estudar o processamento e a obtenção do chocolate, que aí acaba utilizando a manteiga de cacau, juntamente com o cacau em pó, que são esses dois produtos, né? E a partir daí a gente vai ter características distintas dos chocolates. Então, nós temos chocolates, por exemplo, que tem 70% de cacau, né? Que tem isso no rótulo, por exemplo. Então, o que é um chocolate 70% de cacau? É onde se utilizou a manteiga de cacau e se utilizou 70% do cacau em pó. Agora, nós já temos também chocolate ao leite, né? Que ele é mais doce, mais suave o sabor dele. Então, a porcentagem de cacau utilizada vai ser menor e vai ter a adição do leite, por exemplo. Mas vocês já devem ter ouvido falar também sobre o chocolate branco. Fala assim, chocolate branco é só gordura. Porque é utilizado a manteiga do cacau. E o cacau em pó não é utilizado, por isso que ele tem a coloração branca, tá? Então, são essas características que a gente vai estudar ao longo da próxima semana. Eu não sei se vocês viram alguma coisa já de um cacau que o ano passado saiu algumas notícias bem interessantes de um cacau de coloração rosa. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Que era natural essa cor? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui na apresentação para vocês verem. Ô, professor. Oi. Essa etapa ali do início ali é praticamente igual do café, né? Praticamente igual, isso mesmo. É que eu tava lembrando alguma coisa que a gente tinha visto, acho que é o café, assim. Vocês viram alguma coisa de café com a professora Nayara, não foi? Acho que foi. Que tem esses processos de fermentação e de secar, aí eu me lembro um pouco. Daí eu tava lembrando. Sim, é bem similar, Herbert.
Vou compartilhar com vocês aqui a imagem. Já tinham visto? Estão vendo? Um chocolate rosa? Sim, estou vendo. Tinham visto alguma coisa sobre esse chocolate já, gente, ou não? Não, professor. Eu não tinha visto ainda. Só no comercial da Cacau Show. Oi? Só no comercial da Cacau Show, Fer. Eles estão aproveitando, né? Porque é uma novidade e tem muitos benefícios esse tipo aqui, que é o Ruby Chocolate, que eles estão chamando. Eu vou trazer mais informações sobre ele para vocês nas próximas aulas. E é bem interessante. Mas assim, gente, de uma forma geral, nós ouvimos bastante sobre qualidade de chocolates. Então, tá tudo interligado, desde a característica da qualidade na produção dos cacaueiros e da forma de processamento desse cacau até chegar na manteiga de cacau e no cacau em pó. Então, esse processo de fermentação, ele é muito importante, né? Que seja controlado esse processo, porque isso vai influenciar diretamente no sabor do chocolate, né, na produção posterior, tá? Então, é bem importante que vocês entendam esse processo de fermentação que a gente vai estar vendo nas 2 unidades curriculares, para nós compreendermos depois a qualidade e as características desses produtos, seja ele chocolate, seja ele leite fermentado, iogurte, e depois, né, lá na frente a gente vai ter a disciplina de carnes, que a gente também usa a fermentação, como nós comentamos ontem. Também usamos fermentação na unidade curricular de bebidas. Vamos falar de vinho, vamos falar de cerveja, onde o processo de fermentação também ocorre. Então, vejam como ele é importante e como é necessário que nós entendamos como ele funciona, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida relacionada à aula sobre a obtenção do cacau? Tranquilo. Tranquilo, o Gilmar já conhece cacau, né? Tá mais fácil ainda. A gente conhece, eu conheço bastante essa primeira parte, né? A parte de comercialização já não. A partir do beneficiamento, não, né? A gente beneficiava ele, depois que ia para o caminhão pegava ele, ou vendia ele para o armazém. Aí daí para lá já não sabia mais como é que funcionava, né? E, Gilmar, você sabe compartilhar conosco a questão de preço, como isso é vendido, como seu pai vendia? Por quilo. Como é que é o valor? Varia muito, porque quando é aquele negócio ali da oferta, da procura, né? Quando tá bom mesmo, chega a 8, 9 reais, 10 reais o quilo. Quando tá tempo falta, né? Um ano que a colheita dá ruim, que não produziu bem. Quando dá boa, a produção dá boa, daí vai lá para 5, 6, varia muito. E é dependente da qualidade dele também, né? Igual não, tem uma diferencinha. Tipo, por exemplo, se o cacau tiver um bom, porque quando a gente seca, eu até consegui fazer aqui, não estou conseguindo compartilhar, eu ia mostrar na barcaça como é que faz. Quando você seca ele, tem um cacauzinho, tem gente que é malandra, ele pega um saco de cacau e começa a tocar tudo quanto é porcaria, que cacau com bruxa mesmo, eles arrancam, mesmo sabendo que não pode arrancar, eles arrancam a parte interna e colocam dentro. Aí, se tem muito aquilo lá, é uma semente falha. Quem já viu a castanha do Pará, por exemplo, lá tem umas castanhas que quando você quebra ela não tem nada dentro. É mais ou menos mais ou menos a mesma coisa. O cacau ele tem aquela sementinha, mas não tem massa por dentro. Entendi. Aí tem muita gente que vai colocando coisa dentro, pedra, aí se eles acharem, eles dão um desconto danado, eles não gostam muito daquilo. Ah, imagino que não vão gostar, né? Então tem uma diferencinha, você pega um cacau que ele tá bem sequinho, que ele tá, até na coloração dele é diferente, ele fica meio um marronzinho bem viscoso. Quando ele é um cacau mais ruim, ele já fica mais com preto, mais por causa da água, até por causa da massa e água. Sim. Daí ele já fica, a coloração dele já não muda, daí já é outro preço.
A diferença é pouca, mas tipo assim, 4, 600, digamos que é 4, 4,50 tá o bom, 4 ruim. É mais ou menos assim. Entendi. E quando você fala dessa vassoura de bruxa, só para eu ter certeza, é a própria planta que produz? É uns brotinhos que fica roubando a força da árvore. Ela é cheia de brotinho mesmo, né? É da própria a planta mesmo. Não é aquela erva passarinho. Essa peste que aconteceu ou foi a própria planta mesmo que desenvolveu? É isso? Sim, acredito eu que deve ser alguma coisa que foram mexer, modificar, algum enxerto, alguma coisa, mas é da própria planta. Ela mesmo solta, aí você tem que cortar. Entendi. É uma poda, como se fosse uma poda que é feito. É uma poda, tem que podar direto. Principalmente quando dá bruxa. Quando dá bruxa, você tem que... Porque ela rouba a força do cacau, do pé. Entendi. Olha só que bacana. Muito bom compartilhar esses conhecimentos aí, porque como a gente é daqui, não tem um contato direto com essa produção, né? Fica mais difícil, é só pela teoria mesmo. Obrigada, Gilmar. Nada. A Neuci tinha um pé de cacau, mas acho que ela mandou arrancar. Fer, a Carol não tá conseguindo entrar, tem um tempinho que ela tá ali dizendo que não consegue. Se ela falou alguma coisa aí no grupo, a Cris estava dizendo que não conseguia, mas acho que ela conseguiu. Carol? É Carol Costa. Nós não temos nenhuma aluna Carol, Elis. Eu tô achando que ela é da turma B e ela tá tentando entrar, mas não temos aula hoje na B. Eu acho que ela tá confundindo, eu acabei. Eu perguntei, ela falou, Elis, não consigo entrar. Eu falei, qual turma? Ela falou, alimentos. Eu acho que ela tá achando que ela tem aula hoje, eu que confundi. Mas enfim, né? É amanhã e sexta. O Ricardo não tá conseguindo falar o telefone dele, o microfone dele que não tá conseguindo. Já que eu interrompi mesmo, Fernanda, já vou interromper de uma vez. Deixa eu só mudar meu fundo aqui, que eu gosto de um fundo colorido, para falar com vocês. Interromper bem rapidinho. Ai, Fernanda, parabéns primeiro, né? Já te dei parabéns, mas obrigada. Já te dar aqui olhando para você, que linda. Parabéns, querida. Nossa, sucesso aí, você... Muito não obrigada. tínhamos dúvida, né? Agora, doutora, eu sempre disse que eu era doutora em alimentos. Quando eu falava de você... com esse nome aí na frente Quando do eu meu falava nome. de você, eu já falava que você era doutora e você nem sabia, mas eu já falava que você era doutora. Quando eu falava, você tem uma professora, ela é doutora em alimentos, gente. Antes de você apresentar, eu já te apresentava como doutora, eu já me antecipava, tá? Parabéns, Fernanda, você é merecedora de tudo. É uma alegria muito grande ter você na nossa equipe. Obrigada. Essas aulas são muito gostosas, né? Falar de chocolate é muito gostoso, né? Quando você mostrou o chocolate rosa ali, eu lembrei do Masterchef, onde o dono da Cacau Show mostrou o chocolate rosa, chocolate rubi, né? Claro, né? Deve ser caro para danar. Não sei se é bom, né? Eu não sei. Eu vou pesquisar sobre preço e vou trazer para as próximas aulas. Não cheguei a provar, não. Pessoal, eu vim dar um bom retorno, eu não cheguei a conversar com vocês depois que a gente retornou, né? Ontem não deu tempo de entrar, nós estávamos aí com uma demanda grande. Semana que vem eu tô de férias, né? Infelizmente. Bom, tenho que tirar 15 dias de férias, não tem outra opção. E então, semana que vem eu tô de férias. A Júlia e a Juliana vão fazer aí o acompanhamento da turma de vocês. Eu até convidei a Ju para vir assistir a aula, né, de vocês hoje. Então, qualquer necessidade, a Júlia já está no grupo, né? A gente não inseriu a Juliana no grupo ainda, porque ela tem outras demandas também, né? Nós teremos algumas organizações de horário aí, então, para não sobrecarregar, a Júlia pediu que colocasse apenas ela. Mas qualquer coisa, a Fer tem o contato da Juliana também, precisando, né, Fer? Sabe que pode contar com a Ju em qualquer momento. Tá bom, pessoal? Nos vemos aí depois do dia 15. Fer, precisando de alguma coisa, pode contar comigo, tá? Sim. Boa aula para vocês. E é uma delícia entrar aqui e ver essa quantidade de gente nessa aula. Hoje eu tô muito feliz também. Vocês não sabem o orgulho. Eu já mandei essa foto para a Karina. Eu já mandei no grupo dos professores, já mandei no grupo da unidade. Daqui a pouco a Júlia deve postar no Face, que é uma alegria muito grande ver o quanto a gente conseguiu evoluir. Eu falo que evoluir mesmo. Não, acho que evoluir nos adaptarmos, eu acho. A gente saiu da caixa. A gente saiu da caixa. A gente estava numa caixinha de 3, 4.
no primeiro dia, depois a gente subiu para 5, aí foi para 10, aí regrediu para 6, e fomos subindo. Hoje nós somos em 28, 29. Deixa eu até olhar aqui do ladinho. 28 pessoas. Olha que alegria, gente. Né? É muito bom saber que vocês estão se adaptando. É nesses momentos de crise que a gente sabe o quanto a gente tem de potencial para aceitar, né? Novas oportunidades de aprender. É claro que era muito melhor ter a professora Fernanda lá em carne e osso, lá na nossa frente, né? Ali compartilhando conhecimento dela e a gente vendo vocês. Mas em uma necessidade, é dessa forma mesmo. Está sendo ótimas as aulas da Fernanda e a aprendizagem está sendo tão significativa quanto se fosse lá no presencial, tá? É muito bom mesmo, já mandei para todo mundo. E amanhã vocês vão possivelmente... Pode ser que a Karine imprime e coloque lá no mural. Esse print dessa aula de hoje. Fer, obrigada, e qualquer coisa estou à disposição, pessoal. Ó, um beijo, até sexta-feira eu estou por aqui. Agora eu vou entrar em outra turma. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, então na semana que vem... Fer, desculpa, peraí. Lembrei. Sim. Alguns de vocês podem estar com algumas dúvidas com relação ao retorno das aulas presenciais, né? Então, não. Sim. Pessoal, em Foz, nós voltamos com as aulas presenciais gradativamente. Ficaram sabendo? Não. Comentei com eles ontem, Elisa, algumas coisas. Você comentou, Fer? Mas é por conta de um decreto que Medianeira até agora não sinalizou nada. Assim que Medianeira sinalizar algum decreto, alguma coisa dizendo que pode voltar, fiquem tranquilos que nós já iremos daí orientar, né, e organizar, né, também essa volta gradual, igual nós fizemos em Foz, tá? Só para vocês ficarem mais tranquilos que a gente não retornou, porque realmente por conta do decreto ainda não autoriza. Tá bom? Beleza. Então a gente vai indo e tentar concluir esse módulo dentro aí das aulas presenciais conectadas. Agora sim, agora tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, então assim, a respeito dessa aula de hoje, eu vou disponibilizar o vídeo, assim como todas as outras. Na semana que vem, a gente já vai mudar um pouquinho, talvez as aulas vão ser um pouquinho mais longas, e eu já vou trazer para vocês algumas atividades online também que eu comentei ontem. Não necessariamente atividade avaliativa, tá, gente? Vai ser atividades para a gente desenvolver ao longo da aula. Já que nós estamos nessa situação, nós vamos tentar fazer com que a aula se aproxime o máximo possível como se ela fosse presencial, tá? Para vocês aproveitarem o máximo possível também. Então, eu peço para vocês, eu vou mandar essa aula no e-mail também e nossa página do Google Classroom, que eu mandei o link ontem. A partir da semana que vem, vocês vão estar recebendo esse material antes, tá? Eu, essa semana, ainda estava bem desorganizado em função da minha defesa. Eu deixei tudo de lado, literalmente, e foquei na apresentação apenas. Então, agora eu estou voltando. E vou sempre deixar essas aulas disponibilizadas para vocês antes, com todas as orientações, tá bom? Uhum. Peço assim, gente, que quem não assistiu a aula vai ver esse vídeo depois, assistem com calma. Quem, por algum motivo, né, eu sei que alguns de vocês vieram falar comigo, falaram, prof, tem algum problema na internet, estou com algum problema no computador ou com o celular. Gente, tudo bem, não temos o que fazer, né? Mas eu peço que, como vocês vão ter esses vídeos disponibilizados, arrumem um tempinho, seja no serviço, se der, ou pegam o celular de alguém emprestado, o computador de alguém emprestado, mas assistam os vídeos e assistam essas aulas, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Quem não tá com as aulas em dia e de antes do recesso, por favor, coloque isso em dia, porque senão o negócio vai ficar feio pro lado de vocês. Sobre os trabalhos, teve alguns colegas que vieram me sinalizar que não tinham conseguido terminar. Pessoal, me mandem, tá?
A data era até o dia 26, ontem, terça. Por mais que teve gente que me mandou hoje, não tem problema. Mas a partir de amanhã, tá? Quem me mandar a partir de amanhã vai ser avaliado também, vai receber nota, mas com alguns descontinhos, né? Porque não é justo com quem mandou na data certa, tá? Mas, pessoal, não deixem de mandar. Independente das adversidades, façam. Tive colegas que falou assim, nossa, professora, sofri muito para fazer os slides, mas fez. Então, assim, gente, muitas vezes a gente só aprende fazendo quando precisa fazer, né? Então, cada dia é uma vitória para vocês, para mim, coisas que eu não sei fazer. A primeira vez que eu fiz um slide, gente, foi horrível, levei uma surra, mas a gente aprendeu, né? E assim vai acontecer com vocês também. Então, por mais difícil que seja, por mais difícil que vocês acham nesse momento, tentam fazer, peçam ajuda. Eu tive colegas que vieram e falaram, professora, eu não estou conseguindo fazer isso, como que eu faço? Eu vou ajudar, tá? Então, só não deixem de fazer, ou peçam uma ajuda para o colega que já fez, tá? Prof, precisa mandar todos aqueles exercícios. Eu mandei aquele primeiro que tu pediu e o último, né? Isso. Eu tenho os outros tudo feito aqui, né? Só que eu estava em dúvida se tinha que... Não. O que é para vocês me mandarem, que eu estou falando agora, é aquela atividade que era o resumo e o slide, para disciplina de balas e de leis. O restante das atividades não precisa. A atividade de ontem sobre fermentação, vocês vão fazer em casa o experimento, vão anotar o que vocês visualizaram e segunda-feira a gente vai conversar sobre isso, mas não precisa me entregar nada por enquanto, tá? Beleza? Obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Não? Se possível, só verificar se os meus foi, porque eu fiz pelo fone, pelo celular. Aí eu não sei, que a primeira vez não conseguiu salvar, né? Acho que a professora falou alguma coisa que não conseguia salvar. Eu acho que você tinha mandado, na outra vez do outro trabalho, você mandou colado no e-mail. Eu pedi para te mandar o arquivo. Pessoal, eu não salvei, estão todos no e-mail. Agora, o que eu faço? Já fiz isso da outra vez. E agora eu vou salvando do e-mail e colocando numa pastinha com o nome de vocês. Eu vou fazer isso entre hoje e amanhã. Se eu ver que alguém não me mandou, que não chegou, eu vou mandar uma mensagem, falar, fulano, o teu trabalho não tá aqui, você me mandou? Aí a gente confirma, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Não, é porque eu baixei o Word agora, daí eu consigo digitar, né? Aí eu não sei se foi ou não foi. Pelo menos para mim tá parecido com enviado. Então deve ter vindo. Eu vou confirmar, Gilmar, e eu vejo para você, tá? Eu vi que o da Beve chegou, do Adilson chegou, da Maria Helena chegou, que é um dos nomes que eu me lembro agora que eu vi hoje, tá? Da Ivone chegou, que eu vi. Enfim, o da Cris, da Lourdes, já tinham me pedido esses dias e eu vi que chegou, tá? O meu também chegou, prof? O teu, eu não me lembro do teu nome, mas eu vou confirmar. Eu sei que eu vi o do Erlei também. Não lembro o nome de todo mundo. Mas aí eu confirmo e eu aviso vocês, se estiver faltando de alguém, principalmente daqueles que não me avisaram que mandariam depois, tá? Mas podem ficar tranquilos. Beleza, gente? Beleza. Vou salvar o arquivo aqui, o vídeo, ele demora um pouquinho e depois eu mando, tá? Pessoal, vou fazer um convite para vocês agora, às 20 horas, no Instagram da Madame Madrinha. Vai ter uma live sobre intolerâncias e doença celíaca. Vai estar bem legal, caso alguém queira assistir, entra lá, vai estar... Eu e mais uma moça, uma jornalista, vamos estar falando sobre isso. Professora, só uma duvidazinha. É sobre aquelas palestras. Mandaram um e-mail para mim, eu não abri nem o e-mail ainda. Mandaram. Eu queria falar.
Isso. Recebi também. Então, quem fez a inscrição e quem participou, assinou as listas de chamada, tudo certinho lá, vai entrar naquele link que eles mandaram. E aquele link vai direcionar vocês para uma página como se fosse um cadastro. Vocês vão ter que fazer um cadastro, vão colocar lá o e-mail de vocês e uma senha. E aí ele vai direcionar vocês ao certificado, como se fosse uma compra online. Então, depois que vocês se cadastrarem, ele vai emitir o certificado, vai gerar um certificado em PDF, onde vocês podem salvar. Professora, até na empresa lá, fui tentar fazer o cadastro para a Lourdes, né? A gente estava fazendo, fiz tudo isso, fiz o cadastro para ela, botei no e-mail dela, a senha, tudo, só que na hora de gerar o certificado, ele aparece um valor de R$27, se não me engano. Isso. Se você quiser o certificado. Não, mas ele estava fazendo isso, mas eles mandaram, talvez vocês não tenham visto, de tarde. Porque, assim, esse site é um site de compras que eles utilizaram para emitir. Só que daí eles mandaram um e-mail com uma errata, que o certificado é gratuito. Então, agora já está liberado. Realmente, de manhã estava acontecendo isso. Mas eles já alteraram isso, já está tudo certo. Na verdade, eu não abri o e-mail. Só vi que chegou, né? Daí eu não abri ele ainda. Antes da aula, eu entrei lá para ver, que eu queria comentar com vocês, e eu consegui gerar o meu. Aí vocês tentam. Caso vocês não consigam, vocês podem me mandar mensagem também, que eu ajudo vocês. Mas é bem simples, é só ir seguindo os passos que está dito lá, vocês vão conseguir. Tá bom? Mas quem não quiser imprimir ele, pode deixar daí? Pode deixar salvo. Assim, só, Ricardo, salvem, tá? Porque eu não sei até quando que vai ficar disponível naquela plataforma, tá? Pode ser que daqui a alguns meses já tenha expirado o prazo. Então, é bom que vocês salvem, deixem salvo no computador de vocês, no e-mail, tá? Se não quiserem imprimir. Porque eu recebi esse e-mail, eu achei que era um vírus, eu acabei excluindo ele. Na dúvida, para não ficar por causa do celular, porque eu não uso computador. Mas eu posso te encaminhar o e-mail. Ah, não, se tu tiver, faz favor, daí tu me encaminha então de volta. Sim, caminho sim. Obrigado. Beleza? Então tá, gente. Até mais. Até amanhã. Até mais. Não, até segunda. Amanhã é outra turma. Beleza. Tem algum calendário novo, não? Oi? Tem algum calendário novo ou continua Por no mesmo? enquanto, não. Por enquanto, nossa aula é segunda e terça, semana que vem, tá? Beleza. Profe. Beleza. Oi. O horário de aula nosso. Oi? Um de cada vez. Fala, Gilmar. O horário de aula nosso ficou segunda e... Segunda e terça. Tá, mas tem mais dia de aula ou não? Por enquanto, a turma A só tem segunda e terça, que é leite e chocolates. Mas daqui uns dias começa uma outra disciplina. Só tem que confirmar que dia que vai ser. Mas acho que é em junho. Tá bom. Então segunda é leites e terça chocolates. Isso mesmo. Fechou, então. Obrigado. Beleza. Oi, Caio. Pode falar. Não, só falei boa noite, prof. Ah, boa noite. O Caio fala também. Eu sei que ele fala. Ele tá meio quieto aqui. Ele fala mais lá na aula presencial, porque aqui ele fica quieto. Pois é, aqui eu presto mais atenção. Eu sei. Então tá, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.